Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Salve, salve! Amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Eu sou o Fernando Silva, falo diretamente aqui de Sumaré, nesse nosso GP às 10 dessa manhã de terça-feira, repercutindo ainda um pouco daquilo que foi uma das grandes corridas da Fórmula 1 nesses últimos tempos, o maravilhoso Grande Prêmio da Alemanha desse último domingo lá em Hockenheim. E eu quero falar um pouquinho sobre o piloto que, na minha visão, foi o grande perdedor do domingo, que foi o Nico Hülkenberg. Para mim, foram dois grandes perdedores no fim de semana, no domingo especificamente. Primeiro, como piloto, o Nico Hülkenberg, e depois a Mercedes, enquanto equipe. Tinha toda uma festa preparada, 125 anos do envolvimento da montadora no esporte a motor, 200 GPs completados. Todo o palco estava armado por uma grande festa, para o desfecho de uma grande festa. No fim das contas deu tudo muito errado. Lewis Hamilton ainda conseguiu salvar 2 pontinhos ainda por conta da punição imposta ao Kimi Raikkonen e ao Antonio Giovinazzi. Mas enfim, foi um grande revés, claro. Mas a Mercedes vai ser campeã do Mundial de Construtores, o Hamilton vai ser campeão do Mundial de Pilotos. O que aconteceu nesse fim de semana na Alemanha não vai mudar a trajetória dos dois rumo ao título mundial. Mas poderia ter sido uma corrida marcante para a carreira do Nico Hülkenberg. Marcante foi, né? Pela forma como ele perdeu, inacreditável a forma como ele perdeu a chance de ir ao pódio pela primeira vez na Fórmula 1. Já são 167 corridas sem pódio, o Nico é o recordista de GPs sem pódio na Fórmula 1 e essa contagem só vai aumentando. É cruel falar porque a Fórmula 1 muitas vezes é um esporte muito injusto. O ditado diz que você é tão bom quanto o seu último resultado. E no caso do Hülkenberg, incrível, porque ele estava ali, andou bem, fez uma boa corrida, estava ali entre os primeiros ali, até a hora em que ele foi mais um a cometer o erro ali na curva 16, parar na caixa de brita e dar adeus à chance de conquistar seu primeiro pódio na Fórmula 1. E claro, com tudo o que aconteceu nesse domingo lá na Alemanha, é inevitável que ele fique com essa pecha, com esse rótulo de um piloto fracassado. Mas será que esse rótulo é justo? A Fórmula 1 tem alguns casos que são recorrentes nesse tipo de situação, que eu costumo lembrar muito de um caso específico, que é o do Jean Alesi. O Jean Alesi pintou como um piloto excepcional no fim dos anos 1980, quando ele fez as primeiras corridas da Fórmula 1 com a equipe Tyrrell, assombrou o mundo da Fórmula 1, despontou como um grande piloto. Não à toa que depois, tanto a Williams como a Ferrari, o Alesi assinou contrato com essas duas equipes. A Williams ainda estava para ser aquela equipe que se tornou a grande equipe dos anos 90. E a Ferrari é a Ferrari, né? Não tem como. E aí houve até uma disputa para ver quem ficava com o Jean Alesi. O Alesi acabou assinando com a Ferrari. E é incrível como o destino ele prega suas peças, né? Se o Alesi de repente tivesse se transferido para a Williams, ele certamente entraria para a galeria aí dos grandes campeões, ao menos, por exemplo, naquela década de 90. Mas ele optou por seguir o caminho dele na Ferrari. A Ferrari vivia um momento muito difícil e no fim das contas, tudo que o Alesi ganhou em termos de resultado foi uma vitória obtida no GP do Canadá de 1995, que teve um pódio bem inusitado com o Rubens Barrichello e com o Ed Irvine, os dois da Jordan. E desde então o Alesi não conquistou nada mais de relevante na Fórmula 1. O Hülkenberg pintou como um grande piloto em 2010, no GP do Brasil em Interlagos com a Williams, fez uma pole position inacreditável, surpreendente. Ele que tinha o Rubens Barrichello como companheiro de equipe, mas aí as coisas passaram a não dar certo. Na Force India ele teve uma trajetória até ok, depois voltou no meio dessa década de 2010, ao lado do Sérgio Pérez. Ele viu o Sérgio Pérez conquistar nada menos que 5 pódios, e o Hülkenberg ficou
nessa e não conseguiu conquistar grandes resultados. Fazia grandes corridas, apresentações bem consistentes, mas na hora H falhou. E foi o que aconteceu nesse último fim de semana em Hockenheim. Na hora H, Hülkenberg falhou na hora de cravar o seu resultado, porque o que vale no fim das contas é o resultado, né? É o resultado que faz o piloto entrar para a história. E o Hülkenberg tem entrado para a história de uma forma negativa, com um piloto azarado, com um piloto que falha no momento decisivo, que pipoca no momento decisivo, usando aí o jargão que é muito utilizado no futebol, e aí acaba ficando com essa pecha, com esse rótulo de piloto fracassado. É um pouco injusto até, pela qualidade que o Hülkenberg tem. Eu digo muito sobre isso, que o Hulk ele é melhor que muitos pilotos que estão na Fórmula 1 hoje, mas se você não tem resultados, você não mostra condições de ficar. O Kvyat, quem poderia imaginar que o Kvyat poderia voltar ao pódio da Fórmula 1, e foi o que aconteceu. Lance Stroll quase foi ao pódio nesse último fim de semana, um pódio que parecia ser destinado ao Hülkenberg, e depois de tudo o que aconteceu nesse GP da Alemanha, parece ser meio improvável que uma outra chance tão real, tão cristalina de pódio vá acontecer para o Hülkenberg em pouco tempo. É cruel dizer isso, mas tem essa situação em que ele vive esse momento tão complicado que não consegue desencantar. É uma pena realmente, porque, como eu falei, é um bom piloto, merecia ter uma sorte melhor, merecia ter feito escolhas melhores também. Na verdade, o piloto acaba sendo muito levado em razão das suas escolhas, boas ou não. Mas o fato é que está aí. O Hülkenberg, recordista de corridas sem pódio na Fórmula 1, 167 GPs e contando. Falem aí qual a opinião de vocês a respeito do Nico Hülkenberg. É um fracassado? É um piloto fracassado da Fórmula 1? É um rótulo injusto para o piloto alemão? Dê o seu like se você gostou, acionem o sininho, inscrevam-se no nosso canal, venham com a gente, que é sucesso. E eu tô partindo de férias nessa terça-feira, queria mandar aquele axé para vocês, mas deixei aí alguns vídeos gravados para a gente publicar ao longo dessas próximas semanas. E vamos com tudo, venham com a gente que é sucesso. Valeu demais, povo, valeu demais, tamo junto, saudações!